vamos ouvir aquilo que Ele tem a falar a cada uma de nós. Eu vou chamar aqui a Fernanda, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Gostaria que a igreja levantasse as mãos, a gente está orando para Deus abençoar, da tranquilidade. Senhor Deus e Pai, Senhor, aqui está a tua filha, ó Deus. Que o Senhor tome ela em tuas mãos, ó Deus. Que ela seja boca tua, Senhor, vai estar falando aos nossos corações. Usa ela, Senhor. Faça a tua vontade na vida dela e nas nossas, Senhor. Que aquilo que ela falar aqui, Senhor, nós podemos, Senhor, frutificar lá fora, Deus. Que não seja somente o falar, mas o praticar a tua palavra. Que o Senhor conduza tudo, Senhor, neste momento. Abençoa a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Eu sou a terceira pessoa nervosa. Muito nervosa, mas como eu falei, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Pela graça e misericórdia. Deus me mandou uma palavra, né, que eu possa compartilhar com as irmãs. 1 Samuel, capítulo 1. Amém? Havia certo homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu:
Não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Até aqui. Podem sentar. Eu não escolhi essa palavra. Deus enviou. Eu tinha escolhido outra palavra. E essa palavra que Deus enviou no meu coração não é muito diferente do que tem sido pregado aqui na igreja, né? Do que o pastor todo domingo tem falado conosco, né? Sobre as orações, sobre a importância da oração. No primeiro versículo, né, que fala sobre um certo homem, né, chamado Eucana, de um lugar chamado Hamatai Zufita, ou Ramá, né, Rafá, Ramá, né, ou Ramá. Era uma cidade localizada a uns 8 ou 9 quilômetros de Jerusalém. O povo ali era da tribo de Efraim, mas apesar disso, Eucana era levita. O Eucana, ele tinha 2 mulheres. Uma mulher se chamava Ana e a outra Penina. Naquele tempo, né, era comum, quando uma mulher não tinha filhos, né, por conta da importância da descendência, os homens, né, se casarem com outras mulheres, né? Mas, né, Deus não aprova isso, né? Como a gente vê lá em Gênesis, né? Deus criou o homem e a mulher para ser sua auxiliadora. Então, culturalmente, né, naqueles tempos, né, por conta de uma mulher não poder ter filho, né, não poder ter os homens não poder ter descendentes, né, ele se casava com outra mulher. E assim foi feito. Ele se casou com Penina. Pelo que eu entendi, né, Ana era a primeira esposa, né, para ele poder se casar com Penina, né, Ana deveria ter sido a primeira esposa dele. E todos os anos, né, Eucana ia com a sua família para Siló, para adorar o Senhor. E Siló é a cidade onde ficava o tabernáculo, né, o lugar de oração e sacrifícios, né. Conforme a lei, né, todos os anos os homens teriam que sacrificar, levar sacrifícios, tinham banquete, eram festas, né, que tinham naquele lugar em adoração ao Senhor. E ele levava a sua família. No dia que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções para sua mulher Penina, seus filhos, e dava uma porção dobrada para Ana, que era a mulher que ele mais amava, né? Além dessa compaixão que ele tinha por Ana, por ela não poder ter filhos, né? Então ele pegava um pedaço maior e dava a Ana. Com isso, eu suponho, né, que Penina ficava muito chateada. E o que acontecia? Ela provocava Ana. Por Ana não poder ter filhos, né, Penina provocava, por ela ser estéril. E assim, uma parte interessante aqui é que o Senhor, diz a palavra, o Senhor a deixou estéril, né? E Penina, com esse problema de Ana, ela atacava. E o que acontecia com Ana? Ana sofria aquele banquete, aquele sacrifício e adoração a Deus. Eucana, seu marido, chegou a lhe perguntar: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste?
será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele é bem convencido. Só que o problema de Ana, o maior sonho dela era ter filhos, né? Eucana, seu marido, satisfazia a Ana em parte, mas ela tinha um sonho, ela queria ter um filho, né? E com isso ela ficava muito chateada, angustiada, né? E um dia, em Siló, ela estando sentada, né? Ela estando sentada não, quem estava sentada era Eli, né? No santuário, na casa do Senhor, ela com a sua alma amargurada, né? Alma amargurada, eu entendo que ela estava tão triste que ela se derramou, se entregou em oração ao Senhor. E chorando, ela orou, pedindo ao Senhor o que ela mais desejava, que era o seu filho, né? Que o Senhor acabasse com a esterilidade dela, com aquele sofrimento dela. E ela não se conformava com essa oração. E ela fez um voto dizendo ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela dedicaria aquele filho ao Senhor. Ele seria um servo de Deus. E Eli, vendo essa situação, vendo Ana chorando, orando e chorando, ele pensou que ela estivesse embriagada, que ela deveria chorar e balbuciar, não sei como, né? Mas ele pensou que ela tivesse bebido e perguntou, né? E falou para ela não beber, né? E ela falou: não, Senhor, eu não estou bêbada de vinho, né? Eu não sou, aqui tá vadia, mas algumas traduções falam filha de Balial, né? Uma pessoa do mal, uma pessoa sem caráter, né? E ela falou, né? Ela falou que não estava embriagada, né? E estava derramando a alma dela diante do Senhor. E pediu para que ela não fosse julgada, né? Eli, então, respondeu: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, né? Ali, naquele momento, a Ana, ela creu no Senhor, creu que o seu sonho ia ser realizado, que Deus faria um milagre na sua vida, né? Continuando no versículo, né? Ela foi para casa, conheceu seu marido, teve seu filho, né? E entregou ao Senhor como ela tinha prometido, né? O que eu aprendi aqui com essa palavra, né? Todos nós temos um problema, todos nós temos uma esterilidade, né? E todos nós temos alguém que caçoa dos nossos problemas, que duvida dos nossos problemas, né? Que zombam de nós, né? Ou temos uma pessoa da família, uma pessoa muito querida, que ao invés de orar conosco, né, tenta nos fazer desistir de um sonho, de uma luta, né? Então, assim, Ana, eu aprendi com Ana que era uma mulher que ela não se conformava com aquela situação, que ela era uma mulher leal a Deus, né, leal aos seus sonhos. Ela correu atrás, ela orou, ela pediu ao único que poderia fazer o milagre, né? Então, assim como conosco, né? Quando a gente tiver algum problema, todos nós temos uma situação, uma enfermidade, ou um filho, ou uns pais que não foram libertos, né? Um filho que se desviou do caminho do Senhor, um parente que se desviou, né? Alguma doença, né? Um desemprego, né? Um patrão chato. Todos nós temos um tipo de problema, uma escola, um professor que pega no nosso pé, né? Então, assim, o que nós temos que fazer é orar ao Senhor. Eu tenho uma dificuldade de oração.
E nos últimos tempos, eu tenho conversado muito com Deus. Eu não faço orações lindas como Ana fez, no capítulo 2, né? Depois a gente vai ler também, ela faz uma oração, um salmo, um louvor lindo ao Senhor. Mas agora, todos os dias, onde eu estou, eu converso com Deus. Eu estou no ônibus, eu converso com Deus. Eu estou no banheiro, tomando banho, eu converso com Deus. Às 3 horas da manhã, Deus me acorda para conversar com Ele. E assim, isso tem me feito muito bem. E Deus tem me respondido em algumas situações, né? Às vezes a gente fica desanimado, né, com os problemas, não vê a resposta de Deus, né? Ana não orou um dia e Deus atendeu no outro. Todo ano ela ia à casa do Senhor. Penina já tinha muitos filhos, né? Então isso demorou bastante tempo para acontecer, esse milagre de Ana. Então o que a gente tem que fazer é não desistir dos nossos sonhos, né? Porque Deus conhece as nossas necessidades. E se esse for o plano dele para nossas vidas, ele vai cumprir, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, se você tiver algum parente, o marido de Ana, né, que amava muito, amava até mais do que Penina, e Eucana chegou a falar: por que está amargurada? Eu não sou suficiente para você, né? No meu ver, né, ele poderia ter orado com ela. Vamos orar, eu vou orar com você, pedir a Deus para que Ele nos conceda um filho, né? Ele queria que Ana desistisse dos sonhos dela, né? Mas Ana foi firme ali, em oração. Ela se derramou ao Senhor. Diante daquele problema, ela não se entregou. Diante de toda aquela zombaria de Penina que a provocava ano após ano, ela não desistiu. E a arma dela foi a oração. Pedir ao único que podia resolver aquele problema. E ela se entregou naquele momento, né? E aquela época era uma época difícil, né? Porque os sacerdotes, né, os filhos de Eli, eles eram corruptos, né? Eles se desviaram do caminho do Senhor, né? Então, assim, Ana se manteve fiel ao Senhor, né? Ano após ano, ela ia lá, né, e orava ao Senhor e sacrificava, ela e sua família, né, Eucana, sacrificavam ao Senhor diante de toda essa situação também que a gente vive, né, que às vezes não dá um desânimo. Nosso país tem enfrentado tanta coisa ruim, né? Às vezes a gente fica tão desanimado, acha que não vai dar certo. Eu mesmo só assim, eu acho que não tem jeito. Mas a gente não pode perder as nossas esperanças, né? Ana continuou ali em oração, né? E o problema dela foi resolvido. Ana foi fiel ao Senhor, porque o que ela mais queria era um filho. E quando ela recebeu esse filho, o que ela fez? Ela entregou ao Senhor. Depois dele ser desmamado, ela foi e entregou ele na casa do Senhor, o sacerdote Eli, para que ele fosse um servo do Senhor, né? É muito forte, assim. Às vezes a gente querer alguma coisa e depois conseguir essa coisa, a gente entregar, né? Mas ela entregou nas mãos daquele que tudo pode, em que ela confiava, que era Jesus, que era Deus, né? E vocês que têm hoje alguém aqui com problemas, assim, é um novo ânimo para a gente se espelhar em Ana, numa mulher de oração, né, que Deus sabia da necessidade dela e Deus a atendeu, né? Às vezes, Deus não nos dá uma coisa naquele momento porque não é a hora, né? Às vezes a gente pede e demora a acontecer. Mas, se Deus sabe dessa sua necessidade, sabe que aquilo é importante para você, que você pediu, porque Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir você pedir. Ele sabe da sua necessidade, mas Ele quer ouvir da tua boca.
Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso ser curada, Senhor. Me cura dessa enfermidade. Eu preciso de um emprego, Senhor. Abre as portas. Ele quer ouvir da sua boca. Eu preciso que o Senhor liberte meu filho, liberte meus pais, liberte meu neto, Senhor. Ele quer ouvir a nossa boca. Ele quer ouvir a nossa voz. Então a gente precisa, cada dia mais e mais, falar com Deus. Falar daquilo que a gente necessita. E Deus, no seu tempo, Ele vai atender as nossas orações. Né? Nem tudo o que a gente pedir, a gente vai conseguir. Porque às vezes o que a gente está pedindo não é aquilo que Deus tem para nós. Né? Então que a gente possa entender os planos do Senhor. Entender os planos de Deus para a nossa vida. Né? Às vezes a gente quer tanta coisa que a gente acaba até se desviando do caminho do Senhor. Eu quero isso, Deus não entrega, não dá resposta, e muita gente sai da presença do Senhor, porque não consegue aquela bênção, aquilo que foi pedido. Né? Então Deus tem falado conosco, né, para que a cada dia a gente venha orar pelos nossos problemas, pela nossa nação, pelos problemas dos nossos irmãos. Porque se você acha que seu problema, Deus não, meu problema é muito pequeno, não quero chatear Deus. Tem gente que pensa assim, olha para o seu irmão, né? Todos nós temos um problema, né? Liga para o seu irmão e fale, irmão, irmã, qual o seu problema? Vamos orar, vou orar junto. Ou então você mesmo pode ligar, estou sem forças, né? Vamos orar juntos, né? E Ana, além de orar em casa, ela devia orar em casa, Ana foi à casa do Senhor. Ela pediu na casa do Senhor. Ela foi ao templo, ela foi ao tabernáculo. E lá o Senhor deu a resposta para ela através do sacerdote Eli. Então, quando a gente tiver algum problema, né, vamos orar, vamos vir à casa do Senhor, dobrar os nossos joelhos, né, orar, clamar a Deus para que Ele nos ouça e atenda às nossas necessidades, conforme a vontade dEle. Ana, quando ela orou, né, e se derramou aos pés do Senhor, derramou a sua alma, balbuciou, né, a ponto do sacerdote pensar que ela estava bêbada, né? Eu acho que naquela hora, Deus ouviu o coração de Ana. Naquele momento, Deus falou, é agora que eu vou fazer esse milagre. E Deus, assim que ela vivia triste, Ana não comia, Ana chorava, vivia amargurada pelos cantos, né? Você imagine, você com um problema, aquilo que você mais quer na sua vida, né? E alguém na sua casa, alguém do seu meio ali zombando de você, fazendo chacota do seu problema, né? Da sua esterilidade, né? Porque todos nós temos uma esterilidade, né? Então Ana não desistiu, não se conformou, e quando recebeu o seu milagre, ela foi honrosa, ela entregou o seu filho ao Senhor. Aqui, depois que ela saiu da casa do Senhor, né, que ele já falou, né, que no versículo 18, né, 17, ele respondeu, vai em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Sem ter a relação com seu marido, sem ter o seu filho, naquele momento ela não duvidou, né? Ela acreditou que Deus tinha solucionado o problema dela. Tanto que ela foi para casa, né, e teve a relação com seu marido, né, que eles falam até conheceu, eu acho bonitinho que eles se conheceram. E
e gerou um filho. Tempos depois, né, que ela fez esse voto de quando tivesse o filho, ela entregaria ao Senhor, deixaria ele na casa dele, não cortaria barba nem cabelo. Ana entregou Samuel, como ela o chamou, na casa do Senhor. Deixou o Samuel como sacerdote, mas só após o desmamamento do seu filho. Depois disso, Ana orou. Ela fez uma oração linda. Eu acho linda a oração dela. Assim, no capítulo 2 de 1 Samuel, se vocês quiserem acompanhar. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora não trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Se você está fraco, ore. Se você está tendo uma música que é louve, né? Mas ore, louve também, louve é bom. Eu, quando eu estou triste, eu gosto de louvar muito o Senhor, né? Me deixa mais animado. Mas orar também, né? Se derramar ao Senhor é muito bom, né? E assim, e você ouvir a resposta do Senhor é melhor ainda, né? Quando você pede ao Senhor, né, alguma coisa e Ele te dá uma resposta, né? Como é a resposta? A resposta através de um irmão, de uma palavra, né? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso, né? E Deus manda a gente perseverar em oração, né? A gente deve perseverar, como diz Jesus lá em Mateus 7, capítulo 7, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bater, abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, e todo que busca encontra. Peçam ao Senhor tudo aquilo que vocês precisam, se for da vontade dele, Ele fará. Então, não fale pode até falar com um amigo, mas fale com Deus. Ele é o único que responde. Ele é o único que pode te dar aquilo que você precisa. É o único que pode acalmar teu coração. É o único que pode te dar paz, né? Ele é o único que pode te salvar, né? Ele é o único que pode curar, libertar, né? Abrir portas, fechar portas, né? E assim, a gente deve honrar muito o Senhor, né? E continuando lá em Mateus 7, ele fala: vocês que são maus dão coisas boas para os seus filhos. Imagine Deus, né, que nos ama, né? Ele vai nos dar coisas boas, né? Como eu disse, a vontade de Deus é boa e perfeita e agradável. Ele só quer o melhor para a gente, né? Ele só tem o melhor para a gente, né? E que a gente não venha se desanimar
né, diante das lutas, das tribulações, porque cada dia que passa tem sido muito difícil, assim, não está fácil viver nesse mundo, né? São lutas diárias, né? A gente vê tanta desgraça na TV, né? Tantos jovens se perdendo, tanta gente sem amor ao próximo, tanta maldade, né? E que a gente possa todos os dias também clamar por essa juventude, por essas pessoas que não têm o amor de Jesus, que não conhecem Jesus, né? Porque Ele é o único que pode trazer essa paz que a gente tanto precisa, né? São muitas vidas sendo ceifadas, muitas almas, né? Muitas pessoas que, como já foi dito aqui, que não conhecem a palavra do Senhor, né? Que nunca ouviram a palavra do Senhor. E o nosso papel é esse também, né? Levar a palavra do Senhor para aqueles que não conhecem, né? Fazer a nossa parte, né? Orar, dobrar os nossos joelhos, né? Eu não costumo também dobrar os joelhos, eu sou muito preguiçosa. Mas eu deitada mesmo falo com Deus, assim. Como eu falei, eu não tenho hábito daquelas palavras bonitas de oração, né? Eu acho muito bonito as pessoas orando, né? Eu tenho tias que são de oração, beijo André, assim, eu amo. Mas eu converso muito com Deus, como se fosse meu amigo mesmo, né? Eu falo para Deus me livrar, para me ajudar, para limpar meu coração, né? Para me ajudar nas minhas batalhas, nos meus problemas, né? Que cada um tem os seus, né? Podem ser pequenos para uns, grandes para outros, que Deus dá a cada um a sua cruz, né? Então, que Ele possa nos fortalecer a cada dia e que a gente a cada dia possa mais ter essa intimidade com Deus, né? Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir da nossa boca a gente falando: Senhor, me ajuda nesse problema, me ajuda nessa situação. O Senhor é o único que pode resolver. Tira essa penina da minha vida. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o único que pode resolver essa situação. Então, você que tem essa penina no seu pé, né? Ou um Eucana, que apesar de te amar, mas já pensou se Eucana, ela ouvisse Eucana? Basta, eu basto a você, né? Ela teria desistido do seu sonho, não existiria um Samuel, né? Deus teria que arrumar um outro Samuel na história, né? Mas o Samuel que ungiu Saul, Davi, esse não iria existir, né? É igual aos nossos sonhos, a gente não deve desistir deles, né? Então, que Deus nos dê força, né, a cada dia, nessas nossas batalhas, para a conquista desses nossos sonhos, e que a gente a cada dia possa abrir a nossa boca e falar dos nossos problemas, né? Que Deus, Ele está disposto a nos ouvir, Ele quer nos ouvir, Ele quer resolver o teu problema, mas você precisa falar com Ele, fala com Ele, né? Então Ele quer ouvir a tua voz: Senhor, me ajuda. Como Ele tem me ajudado, espero que Ele ajude vocês, Ele ajude essa igreja que eu me identifiquei, assim, que me acolheu com a minha irmã. Eu agradeço muito, assim, que Deus possa abençoar a vida de vocês, da liderança, né? E que nessa igreja aqui a gente construa verdadeiros adoradores do Senhor, né? Como o pastor fala, né? Que ele não quer a igreja muito cheia, né? De gordura, né? Ele quer adoradores, ele quer pessoas, né? Fiéis ao Senhor, né? E disposto, né? A fazer a obra do Senhor, a obra de Deus. E que o Senhor nos conduza, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê ânimo a cada dia, né? Nessas dificuldades, na tribulação, nos nossos problemas. Eu queria chamar vocês aqui. Eu não sou uma oradora, mas quem quisesse também levantar sua voz,
né? E clamar, pedir ao Senhor para que Ele atenda essa sua oração que você pode estar fazendo há anos, né? Quem sabe hoje é a resposta, como foi engana, né? Quando você chegar em casa, né? Essa esterilidade, né? Acaba. Mas isso daí depende da vontade do Senhor, né? A gente também não pode se iludir, né? E acreditar que tudo que a gente quer, Deus vai fazer, né? Como é com nossos filhos, né? Vocês que têm filhos, né? Vocês só dão coisas boas para os seus filhos, né? Assim é Deus com a gente. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas Deus sabe que não é bom para a gente. E Deus não concede esse pedido. Mas que essa sua vontade seja a vontade de Deus também. E que Ele possa abençoar a vida de cada uma de vocês, né? E assim, nós mulheres, né, temos um papel muito importante na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Ana foi um exemplo de mulher que até hoje ela é falada, né, pela sua perseverança, pela sua dedicação, pelo seu compromisso, pelo seu voto, pela sua oração. Que possamos ser Ana em nossas casas, em todos os lugares onde nós passarmos, nessa igreja também, que cada um possa ser como Ana, né? Essa mulher de compromisso, de lealdade. Não aquela mulher que fica chorando abatida, eu sei que isso faz parte, mas aquela mulher que persevera, que não desiste dos sonhos, né? Que não desiste nunca, né? Até ela receber a bênção. E tem coisas que a gente pede e que nem sempre a gente vai estar aqui para ver, né? Às vezes salvação de um ente querido, às vezes eu posso ir embora e não ver um ente querido ser salvo, mas Deus é fiel e sei que Ele vai atender essa minha oração, né? Libertação de todas as minhas familiares, daqueles que não conhecem Jesus. Eu tenho fé, eu creio, né? E mesmo que eu não esteja aqui para ver, né, cada familiar meu na presença do Senhor, eu sei que Deus é fiel e irá cumprir. Amém, irmãos? Vamos orar?